again. Not my fault. Not my fault. So I wanted to show to you on the screen, but it's gone now, the communication. Just try again, try again, try again. Not possible to connect. Not possible to connect. So that's okay. That's okay. We are going to continue with the story of the surgeon. Vamos continuar com a história do cirurgião. Struck, passado de strike, by lightning. Olha, lightning, só duas sílabas é relâmpago. Se você fala lightning, já é luminária, é iluminação, tá? Então, struck vem do verbo strike. O que é strike? Golpear. Geralmente é um golpe assim, é golpe mesmo, né? É uma batida muito forte, strike. Tá? O passado é struck. E o que mais é a palavra strike? Greve. Então, na frase se fala assim, the men go on strike. Os homens vão fazer greve, né? The factory was on strike. A fábrica estava em greve, né? Go on strike. Então, strike é um golpe e o passado é struck. So, surgeon struck by lightning discovers. Discovers. Não é discover, tá? É com O. Discovers. O que ele descobre? Como eu falo assim, que tem muitos vídeos, there are many videos about near-death experience. Experiência da morte próxima, né? Near, perto, death, morte, experience, near-death experience. E já tem tantos relatos que até já tem uma abreviatura, NDE, né? Near-death experience, NDE, até já tem a abreviatura. E geralmente é por gente de diversas religiões e, evidentemente, eles encontram de acordo com a sua fé, com sua religião. Eu optei, assim, bastante por este, porque é uma pessoa absolutamente não tem religião nenhuma. Então, a gente vai dizer, não, os religiosos é que eles imaginam isto, né? Não, não imaginam. Os religiosos não imaginam. E prova é de que essa pessoa que não tem nenhuma fé, nenhuma religião, né, teve a mesma experiência. E por que eu estou dando exatamente esse vídeo? Porque quem escuta e é tão autêntico, tão verdadeiro que ele fala, uma vez tira o medo da morte e outra vez nos dá uma certeza de que aqueles que já foram para lá estão muito bem. Por isso eu estou dando esse vídeo até o fim. All right. Let me see where we begin. He speaks about when he became conscious. Ele fala agora daqui para diante, quando ele está consciente de que ele está morto. It was like I had fallen into a river. It was like, era como, I had fallen into a river of pure positive energy. Era como se eu tivesse caído num rio de pura energia positiva. If you can imagine an energy that is completely composed of love and peace, if you can imagine, se você puder imaginar, an energy that is composed, que é composto totally, completely, of love and peace, amor e paz,
with no other emotions, nenhuma outra emoção, no other senses, nenhum outro sentido, except that, love and peace. It was just earth shaken. Shaken é chacoalhado, né? Abalou a terra. Para ele, isso abalou a terra. To feel so much love and peace coming from the source. Sentindo tanto amor e tanta paz vindo daquela fonte. And it came to me, e veio a mim, quer dizer, eu tive essa ideia, that this must be God energy, que essa deve ser a energia de Deus, né? Você vê, ele era uma pessoa sem religião, sem fé, e com essa experiência ele descobriu deve existir um Deus e isso deve ser a energia de Deus. This is what makes everything. Isso é a energia que faz tudo. And I thought, e eu pensei, well, this is the greatest thing that could ever happen to somebody. É a maior coisa que jamais, alguma vez, pode acontecer para alguém, to have this realization, para ter esta percepção. Realize é perceber. Realization é percepção. And to have this feeling, e ter esta sensação. We have already had this. We have already had it. Nós já ouvimos isso da última vez. Mas como as frases são muito boas, eu estou repetindo. At that point, naquela hora, naquele momento, em inglês, at that moment, at that time, né? Mas at that point, nesse ponto dentro do acontecimento, I realized that I was going someplace. At that point, I realized that I was going someplace. Nesse ponto eu percebi que eu estava indo para algum lugar. I started to see high points and low points in my life. Eu comecei a ver pontos altos e baixos da minha vida. I didn't know where I was going or where I was taken. Eu não sabia onde eu estava indo ou onde eu fui levado. São frases muito úteis, né? I was going or I was taken. But it was exciting, mas era muito animado. It was almost an ecstasy. Ecstasy. No? It was such a wonderful feeling. It was such a wonderful feeling. Foi uma sensação tão maravilhosa. And then, all of a sudden, suddenly, subitamente, all of a sudden, todo de súbito, suddenly, all of a sudden, I was in pain. De repente, eu estava com dor. And I was back in my body. Eu estava de volta no meu corpo. Calling out loud in my head, gritando alto, mas dentro da minha cabeça, to whoever would listen. Whoever, seja lá quem for, né? Whoever, qualquer pessoa. Como que se fala qualquer pessoa? Whoever. Como se diz qualquer lugar? Wherever, qualquer onde, né? To whoever would listen. Please, I don't want to go back to my body. I don't want to go back to my body. Eu não quero voltar para meu corpo. I had 3 kids and a wife. And I loved my life. Eu tinha 3 filhos e uma esposa e amava minha vida. Você vê,
children, mas na conversação, os filhos, crianças, a gente geralmente fala kids, né? I had 3 kids and a wife, and I loved my life. But there was no comparison to what I was experiencing. Não tem comparação com o que eu estava experimentando. What I was experiencing outside my body. O que eu estava experimentando, conhecendo fora do meu corpo. I was like, please, don't make me do this. I was really angry. Eu estava realmente zangado. Por favor, não me faça isso. I wanted to stay where I was. Eu quis ficar onde eu estava. It was from absolute bliss to absolute pain. Bliss é felicidade completa. Bliss. B-L-I-S-S. Né? It was from absolute bliss, foi de felicidade completa, to absolute pain, para dor completa. I mean, this thing hit me in the face. Eu quero dizer que essa coisa me atingiu no rosto, o relâmpago, não? And where it came out, my feet were like 2 hot pokers. Me atingiu no rosto e saiu pelos pés. E meus 2 pés estavam como 2 pokers. São na lareira ou muitas vezes na churrasqueira, você tem um ferro que parece um garfo assim, que você mexe na brasa, né? Então, ele fala que os pés dele se sentiam como aquele ferro da churrasqueira ou da lareira, né? Um poker. To poke pode ser cutucar, né? But I realized it's not my choice. Mas eu percebi que não é a minha escolha, não é minha opção. It's not my choice. It's not my choice. Não é escolha minha, né? The lady who was doing the CPR, C-P-R, que é já vou me lembrar já o que é. CPR é a respiração de passagear o tórax e soprar ar na boca. Vou me lembrar o nome em português. Had stopped and she was kneeling next to me. Ela estava ajoelhada junto de mim. It took several minutes. Demorou. Como que você fala demora? It takes. Tá? It takes time. It takes an hour. Demora 1 hora. It takes a day. Né? It takes many days. Né? It takes time. It takes a lot of time. Demora. E quando você pergunta quanto tempo demora, how long does it take? How long does it take? Ele fala, it took. Demorou. It took several minutes before I was able to open my eyes. Antes que eu fui capaz de abrir os meus olhos. I was able to. É o passado de can. Né? Can, nós temos o could, mas could se usa muito como poderia. Né? Could you tell me? Could you show me? Could you help me, please? Você poderia. Então, o passado nós usamos o sinônimo que é eu fui capaz de. Ele fala, before I was able to open my eyes. Antes que eu pudesse abrir os meus olhos. I can open my eyes, no presente. E você também poderia usar no presente, I am able to open my eyes. Mas no passado só tem I was able to open my eyes. And when I opened it, everything was really out of focus. Tudo estava fora do foco. I wanted to say something to thank the lady. Eu queria dizer alguma coisa para agradecer aquela senhora.
Unfortunately, what came out was, infelizmente, o que saiu da minha boca era, I'm a doctor, it's okay. Eu sou um médico, está tudo bem. That's, you know, it's a stupid thing to say. É uma coisa boba de dizer. Stupid é bobo. Né? It's a stupid thing to say. É uma coisa boba de dizer. Stupid não é estúpido. Como excited é animado. Stupid é bobo. Ok? Excited, animado. Stupid, bobo. I realized, também não é realizar, é perceber. I realized, at that point, você vê, ele não fala at that time, né? Ele sempre fala assim, at that point, I was not thinking very clearly. I was not thinking very clearly. Nesse ponto, eu não estava pensando muito claramente. So, it's better to shut up and wait this out. É melhor calar a boca e aguardar. Wait it out. Espera acabar. Wait, esperar. Wait it out. Espera acabar, sair tudo para fora. Né? So, you just shut up. Shut up é cala a boca. Tá? Você quer falar que alguém... Please be quiet. Fique quietinho, né? Fique quieto, né? Shut up é forte. Of course, everybody starts running, and they called an ambulance, and they called the police. Chamaram a ambulância e a polícia, todo mundo correndo, né? And I thought, e eu pensei, I don't want to sit in the emergency room for 4 to 6 hours to have somebody tell me I'm alive. Você vê? Então, esse atendimento médico, nós reclamamos no Brasil, ele fala assim, ele era médico, ele falou assim, eles queriam chamar a polícia, a ambulância, né? Mas eu pensei, eu não quero sentar numa sala de espera de emergência por 4 ou 6 horas. Olha, emergência, esperar 4 a 6 horas para alguém me dizer se está vivo. Ele tem bom senso de humor. So I opted to take me home. I opted to take me home. Eu optei para eles me levarem para casa. And I called my cardiologist friends. E eu telefonei para meus amigos cardiologistas and my neurologist friends. And I said, this happened. Eu contei, olha, aconteceu isso. And they said, we will be right over. We will be right over. Nós já vamos estar aí. Right, né? Right now. Bem agora. Right here. Bem aqui. Ou right now, agora mesmo, né? Let me see. Matheus Cunha Teles. Agradeço muito pelos seus vídeos de inglês para crianças. Eu comecei a aprender inglês assistindo eles enquanto eu era criança. Hoje falo inglês fluentemente. Você está bem? Matheus Cunha Teles, thank you so much. Thank you. Tá? Gostei de saber. Gostei muito de saber que eu pude contribuir. Congratulations. Congratulations that you speak English fluently. Ayla Holanda. Thank you. Vinícius Gomes. Good, good. Hi, teacher. Thank you, Dani. Let me see if there is any question. Okay, all right. Thank you so much. Thank you so much for writing. Amanda Frois, thank you. You see, so I don't want to sit in the emergency room for 4 to 6 hours.
for 4, para 4. For 4, você vê, o 4 é um pouquinho mais longo. For 4 to 6 hours, to have somebody tell me, para alguém me dizer, you're alive. Você está vivo. They took me home, and the friend said, we will be right over. Nós já vamos estar aí já, já. We will be right over. I also went to their offices. Eu também fui aos seus consultórios. Você vê, os consultórios eles chamam de escritório também, né? Tá? Então, the doctor's office é o consultório do médico, né? And everybody said the same thing. Todo mundo disse a mesma coisa. It's well, you are lucky you're alive. It's like, é como, well, bem, you're alive. Você está vivo. Equivale a que você está vivo. After my near-death experience, depois da minha experiência de morte próxima, I was afraid to say anything. Eu estava com medo, com receio de dizer qualquer coisa about it to anybody. About it. Vocês vão sempre ouvir muito junto, about it, a respeito disso, né? So, after my near-death experience, I was afraid to say anything about it to anybody. This was in the early 90s. Isso foi no começo dos anos 90. And at that time, e naquela época, naquele tempo, at that time, somebody could call the state. Alguém podia telefonar para o governo, né? Chama do Estado, né? Somebody could call the state and say, this guy, esse cara, is kind of loose around the edges. Esse cara tá meio solto nas beiradas. Né? Isso is loose around the edges. Edges são beiradas, tá? Então, vamos dizer, na beira, tudo tem de estar muito firme, né? Vamos dizer, um corrimão, ou uma proteção para carro não cair, né? Tá? Então, esse cara não, as coisas estão soltas, né? É uma expressão que não está batendo bem, não está batendo bem os meninos. Loose around the edges. You might want to pull his license. Talvez convenha o governo tirar a licença dele. Because he is saying things. Ele está dizendo coisas that don't make a lot of sense, que não fazem muito sentido. Ele está falando coisas que não fazem muito sentido. So I kept my mouth shut. Eu mantive minha boca fechada. For the most part, para a maior parte. I talked to friends and family about it. I talked to friends and family about it. Também I talked to friends and family about. Você não falando it vai ser perfeitamente entendido, mas fica mais bonitinho sobre isto. Before the lightning, I was on the road for academic orthopedics. Antes do relâmpago, eu estava a caminho de me tornar catedrático em ortopedia. I wanted to publish papers. Eu queria publicar teses. Publish paper. Defender uma tese também é write a paper, tá? Write a paper. Publish a paper. Publicar uma tese. And I was a chairman of a big spine meeting. Chairman também é presidente. Eu era presidente de um grande encontro sobre a coluna vertebral. Every year, todo ano. I was going down that road. And now none of these things seemed to be important anymore. I went down the road. I went down the road, quer dizer, eu descia esse caminho. A descida é fácil,
né? Quer dizer, em verdade, a gente pensa, foi para baixo. Não, em verdade, eu estava fazendo o meu futuro, né? Down the road, né? Alguém fala assim, if you down the road meet, se você caminho para baixo encontrar, não quer dizer, na sua ascensão, tá? No seu caminho futuro, tá? Down the road, mas que é fácil porque é para baixo. Boa tarde, parabéns por sua paciência e dedicação me ensinar inglês. Leandro Wilker. Yeah, God bless us all. Thank you, Leandro. Thank you. God bless us all. Deus nos abençoe todos. These things didn't seem important to me anymore. Essas coisas, para mim, não tinham mais importância. Não pareciam. Sim, não pareciam mais ter importância. Né? These things seemed to be of no importance to me anymore. I was really kind of lost. Eu realmente estava mais ou menos perdido. Kind of, mais ou menos. I was kind of lost. Eu estava mais ou menos perdido. Como você vai falar mais ou menos? Kind of, kind of. I was really kind of lost. I was beginning to wonder. I was beginning to wonder. Eu estava começando a me questionar. I wonder why. Eu me questiono por quê. Quando a pessoa fala assim, I wonder, realmente não está querendo uma resposta. Eu falo assim, I wonder how old he is. Eu me questiono qual é a idade dele. Que idade será que ele tem, né? Não preciso ir lá perguntar, né? Porque é só estar cogitando, tá? Quer dizer, I wonder, né? I was beginning to wonder why. Eu estava começando a cogitar por quê. Why I did go through this. Porque eu passei através disso. Go through this. Go through this. Go through this. Go through this. Passar por isto. It wasn't making a lot of sense. It wasn't making a lot of sense. Não estava fazendo muito sentido. It wasn't making a lot of sense. To me, para mim. When all of a sudden, quando eu de súbito, when all of a sudden, all of a sudden, all of a sudden, all of a sudden, de súbito. Também pode ver, suddenly, suddenly, subitamente, mais fácil. Suddenly, tá? Mas você vai ouvir all of a sudden, de súbito de tudo. I had this insatiable desire. Eu tinha desejo insaciável to hear classical piano music. To hear classical piano music. Que absolutamente não foi o campo dele. Que ele fala assim. Which was a big departure for me. Que foi uma... Departure é uma partida para uma coisa nova, tá? Foi uma partida, uma... É um começo, né? Em português a gente não ia falar assim, departure, né? A start of a journey. A start of a journey. O começo de uma jornada. Foi o começo de uma jornada, for me. I was a kid of the 60s. Eu era garoto dos anos 60. There was rock and roll. Naquele tempo havia rock and roll. There really wasn't much of anything else. E não havia realmente nada mais do que isto. But now of a sudden, now of a sudden, agora de súbito, I'm having this desire to hear the classical piano stuff. Stuff quer dizer treco, troço, coisa, né? Você vê que ele até fala disso, que absolutamente não é a praia dele.
not his cup of tea. It's not his cup of tea. It's not his cup of tea. Cup of tea, cup of tea. Cup of tea. Não é a praia dele. It's not my cup of tea. Not my cup of tea. Cup of tea, cup of tea, cup of tea. So, well, it wasn't much of anything else. But now, of a sudden, I'm having this desire to hear the classical piano stuff. De repente, eu tenho o desejo de ouvir aquele treco, aquele negócio clássico de piano. Você vê mesmo que ele tem o desejo, mas para ele ainda é um negócio assim, não quero nada com isso, né? It was such a strange and strong feeling. Era uma sensação tão estranha e tão forte. It was such a strange and strong feeling that I actually drove to Albany. I actually drove. Eu realmente dirigi, não é atualmente, tá? Actually. Actually is really. Actually, really. I really drove. Eu realmente dirigi. I actually drove. Sempre pode falar really, mas compreenda que actually quer dizer really, realmente. Né? To Albany, it was the closest place, era o lugar mais próximo, that would have a classical piano CDs. Era o lugar mais próximo que teria lá alguns CDs de música clássica, de piano clássica. I remember when I went in there, eu me lembro quando entrei lá, that CD of Vladimir Ashkenazy playing Chopin just jumped off the shelf into my hands. Jumped off, pulou para fora, the shelf, da estante, into my hands, em minhas mãos. I remember, me lembro, when I went in there, quando entrei lá, that CD of, aquele CD aí do pianista russo aqui, na verdade, ele só tem nome russo, acho que já nasceu nos Estados Unidos, Vladimir Ashkenazy, playing his favorite Chopin, tocando seu favorito Chopin, jumped off the shelf, que esse CD parecia que pulou fora da estante para dentro das minhas mãos. The shelf, shelf, shelf é estante, tá? Vocês escutam muitas vezes que tem uma mercadoria no supermercado falando shelf life, vida na estante. Quanto tempo essa mercadoria pode ficar lá antes que estrague, que vence a data. Chama-se shelf life. I thought, okay. Eu pensei, tudo bem. Obviously, this is something I'm supposed to have. Eu pensei, obviamente, isso é alguma coisa que é para eu ter. I am supposed to. É para eu. You are supposed to wait. É para você esperar. Em vez de falar, você tem de esperar. Né? Em inglês, a gente não fala assim, tem de assinar aqui. Vai falar assim, é para você assinar aqui. You are supposed to sign here. You are supposed to sign. É para você esperar. You are supposed to wait. Okay? E ele fala que I am supposed to have. I thought, okay. Eu pensei, okay. Obviously, this is something I'm supposed to have. Obviamente, isso quase que caiu na minha mão. Então, acho que é uma coisa que é para eu ter. I bought the CD. Eu comprei, né? I bought the CD. Just a moment here, minha mecânica aqui. So I bought the CD, and I started listening to it. Listen to it.
A nossa tendência é listen to it, de pôr a pronúncia no it, mas é na palavra antes. Listen to it. Listen to it. Escute a isto. And it was captivating. It was captivating. É uma coisa que o cativou. Ele nunca conhecia música clássica, né? E ficou encantado com a música clássica. I could not stop listening. Eu não pude parar de escutar. And I listened all day long. Eu escutei o dia inteiro. All day long. Você fala assim, entire day. The whole day. Também vai ser compreendido. Mas vai ser mudando. The day long. The night long. Né? The year long. Long quer dizer muito tempo. Né? Mas entende-se como o dia inteiro, o ano inteiro. Né? I listened to it the day long. And very shortly after that, e muito pouco tempo depois daquilo, I realized, o que é I realized? É a mesma coisa como I noticed. Eu percebi. It was not going to be enough. It was not going to be enough. Não ia ser o suficiente. It was not going. It was not going. Não ia. To be, ser. Enough. It was not going to be enough. It was not going to be enough. Leandro Wink, boa tarde. Parabéns por sua paciência e dedicação em ensinar inglês. Que Deus abençoe, Leandro. Always prayer. God bless you too. God bless you too. Deus também te abençoe. Thank you. Thank you for writing. Thank you for writing. Irma, sobre a palavra kind, como eu falo sobre a pessoa se é gentil. Exatamente. Kind, você vê, Irma, aquilo que a gente sempre fala, dentro da frase, a palavra pode ter 20 sentidos diferentes, tá? Então, kind, very kind of you. O que você acha que quer dizer? Very kind of you. A very kind person. Kind words. Bondoso. Kind words. Palavras gentis. Bondoso. A kind person. Uma pessoa gentil, bondosa, né? Tá? Very kind of you. Muita gentileza sua, muita bondade sua, né? Agora, se eu falo assim, what kind of food? Agora, que tipo de comida? Né? Você fala assim, the kind of food, o tipo de comida. Então, quando você vê a palavra, guarda a palavra junto com uma ou duas outras palavras e o sentido, tá? Então, a pessoa é gentil, você very kind of you. Very kind of you. Em português fala gentileza sua. Em inglês, muito bondoso da sua parte. Very kind of you. Very kind of you. Muita gente, em vez de falar thank you, eles falam very kind of you. Very kind of you. Ok? Mateus, muito bonitinha essa senhora. Thank you. Ok, let's go on. Very shortly after that, I realized. Veja, day long, dia inteiro. Não tem de guardar hoje. Hoje está sendo apresentado e tá, então não consegue guardar. Normal, normal. Vai aparecer uma outra vez. Ih, puxa, já tive. Na terceira vez você vai saber. Day long. Shortly after. So, eu podia falar a short time after. Correto. Little time after. Correto. Ele fala shortly after. Pouco tempo depois. Importante que vocês compreendam, tá? Para falar, vocês vão escolher aquela palavra que vem na sua cabeça e vão ser entendidos, tá? Ok? No worry. No worry. Be happy. Don't worry, be happy. Não se preocupam, sejam felizes.
Então, olha, aqui tem all day long, o dia inteiro. And very shortly after, e muito pouco tempo depois, I realized, eu percebi, it is not going to be enough. Não vai ser o suficiente. Então, ai, nossa, muito difícil, eu nunca vou aprender isso. Não, não se preocupe. Tem tanta coisa que a gente não aprende na primeira, não? Tá? Mas o que? Já foi apresentado. Tá? É como ser apresentado por uma pessoa. Até o nome você esqueceu, o que a pessoa faz, quem te apresentou, mas quando você vê, eu conheço o cara, eu conheço. Tá? Ah, como que é seu nome? Ah, desculpe. Onde foi mesmo que a gente se conheceu? Ah, é a mesma coisa com as palavras, tá? To be able to listen to this music. Eu queria ouvir essa música. I needed to learn how to play it. Eu tive necessidade de aprender como tocá-lo. I need to, tá? Se você fala eu preciso, usa o need, em verdade você não está falando eu preciso, você fala eu tenho necessidade. Como que você diz eu preciso? Eu preciso ir. I must go. Ou como que em português? Em português nós podemos falar eu preciso, eu tenho que. Em inglês a mesma coisa. I must, I have to. I must go, I have to go. Agora, I need to go. Eu tenho necessidade de ir. Não é mais eu preciso ir. Você vê que é muito mais forte, né? Tá? I need to speak to the doctor. Eu tenho necessidade. Né? I have to speak to the doctor. Eu tenho que falar com o médico. I need to speak to the doctor. Eu tenho necessidade, né? I needed to learn how to play the piano. Eu tinha necessidade de aprender a tocar piano. And that was a problem. Isso foi problema. Since I didn't have a piano, já que eu não tinha piano. Agora, since é desde. Since yesterday, desde ontem. Né? Since my school days, desde os meus dias de escola. Né? Tá? Agora, ele fala assim, já que it was a problem since I didn't have a piano. Era um problema desde que eu não tinha um piano, mas se fala como já que, piano. And I didn't know how to play. I didn't know how to play. Eu não sabia como tocar. Ou seja, I didn't know to play the piano. Também isso vai ser entendido. Mas aí vem a palavra know how, saber como. I didn't know how to play the piano. Tá? Agora, se não fala o how, vai ser perfeitamente. Ou se fala assim, I didn't play the piano. Eu não tocava piano. Tem muitos jeitos que não dá. Essa frase eu tenho de falar desse jeito. Não. Tem de compreender. Tá? Então, só isso. Falar tem muitos jeitos. So I was like, ok. Então eu estava mais ou menos. I was like. Eu era mais ou menos. Eu era como. Ok. Now, what do I do? What do I do? O que eu faço? The very next day, so the next day seria o próximo dia. Mas eu faço assim, the very next day, o muito próximo dia, quer dizer, bem no próximo dia, exatamente no próximo dia, né? The very next day, one of our babysitters called and came by, passou em casa, and said, I am moving, eu estou me mudando, and I have this old piano, eu tenho esse velho piano. I want to keep, eu quero manter esse piano. Can I store it at your home for a year? Eu posso armazenar. Can I store it? Tá? Mas store não é loja.
Store era armazém, tá? Então, store é armazém, o verbo to store é armazenar, né? E hoje em dia as lojas se chamam de armazém, store, né? Can I store it at your home for a year? Eu posso armazenar em sua casa por um ano? And I thought, okay, this is kind of weird. Weird, esquisito, estranho, né? Até se fala de uma pessoa, é bastante até ofensivo. He's weird, ele é estranho, né? Tá? This is kind of, isto é mais ou menos. This is kind of weird. It's me. I really love playing the piano and electronic organ. I feel very good. It makes me very happy. Yes, yes. Playing an instrument, tocar um instrumento, or singing in a choir, cantar num coral, né? Or I think any kind of art, todo tipo de arte, real art, arte verdadeira, né? Rises us up, nos levanta, nos ergue, nos eleva. Né? This is a kind of weird. I had this thought yesterday. Eu tive esse pensamento ontem, that I needed a piano, que eu precisava de um piano. And suddenly, a piano is here. E de repente, um piano está aqui. Né? Lembra que nós tivemos o Greg Braden e o Joe Dispenza? Ele fala assim, se você faz um pensamento em paz, com alegria, com esperança, um pensamento numa boa, provavelmente esse pensamento se realiza, né? Agora você diz assim, ai, pelo amor de Deus, eu preciso isso, senão... É difícil. E a gente deve fazer o pensamento numa certa alegria, agradecimento, paz, né? Então é capaz que se realiza. I had this thought yesterday. Eu tive esse pensamento ontem, that I needed a piano. And suddenly, a piano is here. So I started to teach myself. Eu comecei a ensinar a mim mesmo. How to play, como tocar. In a couple of weeks, I have a dream. In a couple of weeks. O que é in a couple? In a couple. Em duas, tá? Muitas vezes, em vez de falar two, a gente fala couple. Porque, como em português, 6, se fala meia dúzia, que é mais fácil de entender, né? Em inglês, 2 dias, você mais vai ouvir a couple of days. A couple of days, para não confundir com today. Today é hoje, 2 days, seria 2 dias. Então, você vai ouvir mais a couple of days, né? In a couple of weeks, I have a dream. Eu tenho um sonho. Em 2 semanas, depois eu tenho... In this dream, I'm walking out onto a stage. Nesse sonho, eu estou caminhando num palco. I see myself and I am playing in a concert hall. E eu toco piano num teatro, concert hall, num salão de concerto. And as I'm walking toward myself, e como eu caminho na minha direção, I come to the realization that is not somebody else's music. This is mine. Aquela música que ele toca, ele percebe que é a música dele. Well, time is up. Time is up.
you are going to understand the rest of the video very well. Vocês vão compreender muito facilmente o resto do vídeo. Me parece que alguém já me falou que já tem com legenda em português, tá? Mas vocês vão compreender que o resto é falado muito facilmente, né? And I hope English has contributed. Eu espero que o inglês tenha contribuído, compreender um pouquinho mais umas expressões, né? Tá? Não precisa decorar, né? Só se familiarizar, né? E the meaning of the video, talvez o significado, o sentido do vídeo, talvez também tenha contribuído, porque eu sei que uma pessoa que, inclusive, me recomendou esse vídeo, falou assim, sabe, Elisabeth, eu tive muito medo e recentemente eu perdi uma amiga, foi no velório e tudo, e depois eu tive pesadelos e, nossa, eu tenho muito medo da morte. Daí eu ouvi isto e hoje estou enxergando a morte totalmente diferente. Faz parte da vida. A vida continua. Então, ajudou muito a parte emocional da pessoa. I hope it has contributed to you too. Espero que, além do inglês, tenha contribuído também para as suas emoções, ok? Next Saturday, maybe we are going to have something very different. Sábado que vem vamos ter uma coisa bem diferente. Maybe a cartoon, talvez um desenho animado. Something light, alguma coisa bem leve, ok? Thank you so much for the likes, 59, for writing, for your comments, and for recommending, okay? See you next Saturday. See you next Saturday. Bye-bye.